Fala, torcedor, tudo bom com você? Peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você receber os conteúdos do canal Monte Sport Show. Live, vídeo diário, pós-monte, entrevista, pré-jogo, pós-jogo, rumores, contratações, peruas, tudo para você. Hoje a gente vai conversar sobre duas equipes. Primeiro, vamos falar aqui, como eu fiz na semana passada, gravei um vídeo dizendo que o Ceará poderia superar o Sport. Algumas pessoas não gostaram. E isso aconteceu. Isso aconteceu. E eu falei que poderia acontecer. O Ceará supera o Sport na tabela de classificação. E assim, o Ceará tem um material humano, para mim, melhor. E pode tirar o título do Sport. Você saberá de tudo neste vídeo após a vinheta. Torcedor do esporte, torcedor do Ceará, todo mundo que acompanha aqui o canal Monte Sport Show. Eu falei anteriormente da força do Ceará em relação a ter material humano. Já disse aqui que acho que a contratação do Barroca foi não foi um bom negócio para a equipe do Ceará. E eu não retiro o que eu disse. Se o time engrenou com o Barroca, massa. Para mim, se ele conseguir o acesso, será o melhor trabalho da carreira dele em relação a longo prazo, em relação à efetividade, de chegar no time com a terra arrasada, arrasada entre aspas, e conseguir mudar o time do nada. Porque literalmente foi o que aconteceu. Ele teve uma semana de trabalho para enfrentar o Criciúma e conseguiu fazer com que o time jogasse um pouco mais. Até porque contra o Tombense venceu, mas ainda com dificuldades. Por que eu estou dizendo isso? Porque a equipe do Ceará conseguiu superar o Sport na tabela de classificação e se continuar nessa pegada de vencer fora de casa, e não adianta o torcedor do Sport dizer que é mentira, possivelmente pode conseguir o título aí, o Sport pode ficar chupando o dedo, meus amigos. Até porque o Sport que está em 10º colocado e o Ceará está em 9º, o Ceará em 8 jogos tem 13 pontos. Lembrando que o Ceará venceu as duas últimas partidas. As duas não, né? As 3 últimas partidas. O Ceará venceu contra o Tombense. O Ceará venceu contra o Criciúma no Heriberto Hilsen. E o Ceará venceu contra o Londrina 3-1 fora de casa também. Então, o que é que a gente está pensando aqui? Que o Ceará conseguiu um feito que o Sport parece que não tem ao seu favor, que é jogar fora de casa. Beleza que o Ceará passou por dificuldades, empatou com a Ponte Preta fora de casa, perdeu contra o Guarani, perdeu também para a equipe do Ituano. Enfim, esses pontos que a gente considera aqui. O Ceará tinha vencido do ABC, mas empatou com a Ponte Preta, como eu citei aqui anteriormente. Enfim, não teve sucesso contra outras equipes também, que a gente sempre aborda aqui no vídeo. Então, veja só, observe comigo. Mas, logo após toda aquela situação que o Barroca ficou para ser demitido, vai ou não vai, vai ou não vai, vai ou não vai, vai ou não vai, e o Ceará tinha como ultimato a partida contra o Tombense, conseguiu vencer, não foi tão bem assim, teve uma semana para trabalhar, e eu falei muito bem que era a semana do ultimato para o Barroca, e o Barroca venceu o Tombense, ganhou um pouco de confiança com a semana para trabalhar e venceu o Criciúma no Heriberto Hilsen e depois conseguiu vencer a equipe do Londrina fora de casa. Ele que mudou todo o esquema tático da equipe do Ceará, colocando o Jean Carlos para ser titular e o Jean Carlos parece que engrenou nessa equipe. Colocou o Chay também, o Chay deu uma assistência para o Jean Carlos contra o Londrina e o Eric. A formação é o Jean Carlos um pouco mais descolado para a direita, jogando numa posição diferente que ele está acostumado. Ele é mais um meia pela direita. O Chay é o homem que fica centralizado. E o Jean Carlos é aquele meia canhoto, né? Que utiliza a possibilidade do arremate de média e longa distância naquela posição. Além disso, colabora ali para funcionar como um homem que ajuda à frente com um lançamento, um passe, um quebrar linhas para o Nicolas, que roubou a vaga do Vitor Gabriel. O Ceará, que foi um pouco diferente para enfrentar o Londrina, o Barroca deu uma mudada na escalação,
Com isso, o Eric, que é meio campista, o Eric não, perdão, o Kaique, que é meio campista, que teve o interesse aí de atuar no esporte, enfim, uma conversa, uma sondagem, atuou na lateral direita. Além disso, Bruno ex-náutico, goleiro que atuou bem no Campeonato Paulista, foi contratado pelo Ceará, foi titular na equipe cearense. E também, por conta da ausência do Thiago Pagnussá, o Gabriel assumiu a zaga no lugar dele, junto ao Luiz Otávio. Danilo Barcelos continuou na lateral esquerda, tendo em vista essa questão de lesão aí, que está perturbando a equipe do Ceará, transição, enfim. Mas, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Gols, só para trazer aqui para vocês a informação. Eric, Jean Carlos, e como eu disse anteriormente, o gol de Jean Carlos foi a assistência do Chay, e um gol também do William Maranhão. E o Londrina descontou. Mas, torcedor, o Ceará, possivelmente, pelo andar da carruagem, eu sei que é algo muito embrionário aqui, mas um time que não vence fora de casa, ele não pode querer brigar pelo título. Eu acho isso. Eu tenho esse pensamento. Eu sei que é algo cedo ainda, eu não tenho um pensamento de terra arrasada. Eu acho que o Sport sim irá subir para a Série A. Ponto, eu acho aqui. Acho que o Sport brigará, o Criciúma brigará, o Ceará brigará, o Atlético Goianiense, o, o próprio Ceará, né, irá brigar também. O Vitória, mas o Sport que não conseguiu vencer o Ituano, vencer o Criciúma. Beleza que o Criciúma é um jogo muito complicado, mas pelo menos um empate. Até porque no segundo tempo o Criciúma foi um time mais defensivo do que a equipe do Sport e o Sport conseguiu pressionar. Mas não tem qualidade, não tem material humano, qualidade fora de casa, perdão. E não tem material humano para fazer mudanças e conseguir mudar, enfim, todo o cenário do jogo. Que infelizmente ontem não foi legal. O Ronaldo não jogou bem, o Fabinho só começou a jogar bem como volante, nem não jogou tão bem, foi regular. O Ítalo na lateral direita melhorou, porque jogando com o Henderson ele é mais um meia pela direita, e ele não é um meia. Ele é um volante enfim, não é um volante tão pegador assim. Acredito que o Fábio Matheus é melhor do que ele. O Pedro Martins teve uma partida horrível ontem, horrível, uma das piores dele com a camisa do Sport. O Fabrício Daniel até conseguiu ajudar. Wagner Love tá cansado, esgotado fisicamente. E o Anderson Moreira disse na coletiva: mas o time tá cansado, o time tem jogador que não aguenta mais. Obviamente ele não trouxe essas palavras, mas dá a entender isso. E a culpa é dele, cara. A culpa é dele de não ter poupado. Will, mas o Sport não teria um time entrosado. Eu não tô mandando colocar o time em reserva, não. É trocar uma ou duas peças para dar rodagem ao elenco do Sport. E isso não aconteceu. E a conta chega. Chegou um pouco cedo do que eu esperava, chegou. Mas a conta chegou, pessoal. Então, acredito que o time do Sport não será campeão. Terá a Ilha do Retiro como seu principal amigo, seu principal alicerce, sua principal base. Mas para ser campeão não tem como, não tem material humano, precisa contratar. Então é por essas e outras que eu acho que a facilidade do Ceará ser campeão desta Série B e além disso, do Ceará subir à frente do Sport é gigantesca. E não adianta você dizer que eu estou fugindo da realidade ou alguma coisa do tipo. Eu sei que falta 2 jogos a menos, Vila Nova e CRB, mas material humano falta para o Sport e não tem como conseguir isso. Não tem como poupar uma semana e na outra semana voltar bem, porque o cansaço retorna. Enfim, é isso que eu queria conversar aqui com vocês. Deixem a opinião aqui embaixo, torcedor do Sport, torcedor do Ceará, o que é que vocês acham? E aí, será que o Barroco engatou lá uma sequência? O que é que o Anderson precisa fazer para mudar essa equipe do Sport? Deixa aqui embaixo também, coloca aqui nos comentários. Além disso, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um abraço, até a próxima. Valeu.